Sim, mesmo que esta não seja a maior cidade do país, ela é a capital da Suíça, deste maravilhoso país, que por todos os lados nos oferece lindas vistas, uma incrível organização nas suas cidades e com seu povo sempre disposto a receber os turistas que chegam de todas as direções do planeta. Estamos em Berna, na Suíça. Esta cidade foi fundada no final do século XII. E caso sua escolha seja em fazer a visita de trem, contará com vários deles modernos e confortáveis, vindo de diversas localidades da Suíça. E vindo de trem, você chegará nesta moderna estação, tendo à sua disposição informações turísticas. E se estiver em Zurique, levará apenas 1 hora. E chegando aqui estará praticamente no centro. E se precisar se deslocar com malas até o hotel ou em pontos mais distantes, terá a estação de bonde próxima, em uma caminhada de 5 minutos. Esta vista aérea traz uma noção da cidade velha, com as principais ruas longitudinais, a Catedral de Berna, e em seguida, em meio à rua, temos a Zetglocke, a famosa torre do relógio, que é o objetivo de todo turista por aqui. Deixando a estação dos bondes, seguimos pela rua Spitalgasse, que se conecta com a rua Marktgasse e que nos levará até o principal ponto turístico, que é a Torre do Relógio. Passeamos assim por diversas ruas, em meio a prédios históricos, cafés, lojas e restaurantes. E a pé, olhe só, é a melhor forma de conhecer o centro antigo. Só tomando cuidado, porque os bondes são muito silenciosos e não tem como não notar pelas ruas. O que é muito tradicional na Suíça são essas lindas e diversas bandeiras coloridas ao vento, adicionando um colorido especial a esta bela cidade. Ao mesmo tempo, as fontes, que são mais de 100, dão um caráter decorativo composto de histórias antigas emocionantes. Logo chegamos à Fonte Pfeiffer, uma estátua de um músico tocando alegremente sua gaita de foles, significando a vida alegre que proporciona a música. Há muitas outras fontes interessantes, como a Zeringer-Brunnen, que homenageia os fundadores da cidade, a família Zeringer. Também o Schützenbrunnen, que é o porta-estandarte dos fuzileiros. Esta é a fonte Anna Seiler Brunnen, que é uma homenagem para a mulher que fundou o primeiro hospital do município. E se você tiver sede, você ainda pode desfrutar desta água potável geladinha, destas fontes que foram criadas há centenas de anos. O povo de Berna sempre combinou o útil com o estético. Então, como a gente pode notar nessas várias fontes que são muito bem preservadas, inclusive aqui no meio de todas essas ruas bem movimentadas, que também se transformam em atração turística. Essa é a fonte Kind-Fresser-Brunnen, que é um poço devorador de crianças. Mostra um ogro que, segundo a lenda, deveria ser alimentado para não atacar a cidade. Mas o mais provável é que foi uma forma severa de lembrar as crianças de se comportarem. Seguindo por esta rua, chegamos ao Käfigturm, que era uma antiga prisão onde os criminosos eram interrogados e presos. E hoje se tornou um espaço para discussões políticas. E nesta esquina fomos surpreendidos pela dança
deste belíssimo casal com pernas de pau, que impressionou todo mundo aqui pelo equilíbrio. E após esta bela apresentação, seguimos pelo Berenplatz, ou a Praça dos Ursos. Esta praça já fazia parte da cidade velha de Berna em 1513, local onde agora acontecem recepções de Estado, comícios políticos, eventos diversos e uma famosa feira semanal. Chegamos ao Bundesplatz, que faz parte do Palácio do Governo da Suíça. E nesta praça temos diversos chafarizes, compostos por 26 fontes de água que simbolizam os cantões, que são uma espécie de estados da Confederação Suíça, mas que para as crianças elas representam a fonte de alegria. Este é o Palácio do Governo. E como a Suíça é um país regido nos níveis de federação, tem sua democracia direta, o que permite que a população participe diretamente das decisões em todos os níveis, as quais são decisivas para um país tão pequeno que desfruta de grande diversidade geográfica, cultural e com 4 línguas, o alemão, o italiano, o francês e o romanche. Aqui pela lateral do palácio, temos acesso a uma bela vista do rio Aar, que nasce nos Alpes e corre em um vale turístico, cruzando as cidades de Thun e Interlaken, que, ao passar por aqui, se juntará ao rio Reno, cruzando a Alemanha e desembocando no Mar do Norte. É interessante notar que antes deste majestoso palácio, existiam vários edifícios que datavam da época medieval. No entanto, Berna, ao tornar-se a capital, necessitou de local adequado, e estas antigas estruturas foram substituídas pelo Bundeshaus. Você pode fazer uma visita ao palácio, assistir aos debates parlamentares e até visitar o terraço para ter a vista panorâmica. As visitas estão disponíveis em várias línguas, e estas são gratuitas, mas requerem reserva prévia devido à elevada procura. Aqui vemos o Parque de Verão dos Bernenses, com a possibilidade de se banhar no rio em uma água clara e fria, ou aproveitando o sol. Nas laterais do rio temos belas casas com diversos detalhes arquitetônicos, onde os seus afortunados proprietários podem desfrutar da vista da natureza do seu rio de águas claras na cor turquesa. Passando pelo Kefkturm, seguimos pela rua Marktgasse. Aqui notamos logo algo diferente, que são estes arcos que foram construídos ao longo de 6 quilômetros de edificações, que os moradores chamam de Lauben, e são os mais longos calçadões de compras cobertos da Europa. Ah, um detalhe, os porões antigos também são utilizados para lojas. E é claro que não podia faltar o famoso chocolate suíço, que está por toda parte em diversos formatos e sabores. Neste passeio, vamos encontrar a casa de Albert Einstein,
e para quem quiser, pode tirar uma foto sentada ao lado dele ou ir à loja de souvenirs. Chegamos ao City Clock pelas costas, que também tem seu belo relógio. Aqui finalmente está ele, o City Clock em uma bela torre que fez parte da muralha da cidade e impressiona pela sua beleza. O relógio City Clock, que significa sino do tempo, foi construído no início do século XIII e serviu à cidade como torre de guarda e prisão. É um dos principais pontos turísticos de Berna e guarda muita história. São mais de 800 anos de história. Atualmente, de hora em hora, a gente pode perceber que as pessoas se aproximam aqui da torre e aqui o relógio mostra não somente as horas e minutos, mas também as fases da lua e até mesmo o símbolo do zodíaco. Mas o que chama mais atenção é a apresentação dos bonecos que se movimentam a cada hora, sincronizados com as batidas do sino. É possível visitar a torre e também ver o mecanismo de acionamento do conjunto de bonecos. Olha, muito embora sua construção seja de 1530, ainda funciona perfeitamente. Na vizinhança da torre, temos as pinturas nas fachadas, que são muito tradicionais na Suíça. Este costume de apoio aos artistas começou a partir de 1500 e a manutenção dessas obras contam com o apoio do governo suíço. E aqui, novamente, temos a presença de um urso. A razão de ursos aparecerem na cidade em estátuas, pinturas de fachada e artesanato, nós vamos esclarecer mais tarde um pouquinho. Olhe, para quem quiser fazer o passeio de carroça, isto também é possível em Berna. Como se percebe em toda a Europa, nota-se também aqui a forte utilização de bicicletas. Este é o teatro da cidade e logo em frente ao teatro está o Parque Ringue. O urso, que faz parte do brasão da cidade, apareceu pela primeira vez em registros no ano de 1224, que, segundo a lenda, o Duque Zering, que mandou construir a cidade, matou o urso na sua primeira caçada na floresta. Vejam que lindo quem tem a sua moradia num lugar desse, com uma vista dessa. E daqui de cima da ponte estamos vendo uma pessoa com coragem, pois além de enfrentar a correnteza do rio, a temperatura desta água deve ser bem fria. A Catedral de Berna é um dos marcos mais importantes da capital e tem a torre de igreja mais alta de toda a Suíça. No século XV, Berna era a maior cidade ao norte dos Alpes e, devido à sua influência, tornou-se um importante centro político. Logo, o povo queria uma igreja adequada e não é de se surpreender que a cidade de Berna tenha encomendado esta belíssima catedral. Logo ao chegar, temos o excepcional portal principal, uma obra-prima de arenito, com 294 esculturas
que mostram aos crentes como seria o dia do juízo final. E para quem estiver disposto a subir os 130 degraus até a parte superior da torre, será recompensado com uma vista deslumbrante sobre o patrimônio mundial da Unesco, seus telhados, terraços, vielas, além da vista para o rio Aar, com a sua cor azul turquesa, devido às suas águas vindas do degelo nos Alpes, que circundam a cidade antiga, com belas pontes, como esta de 1489, composta de 3 arcos com 46 metros de extensão, edificada em pedra natural. Estes locais por onde estivemos podem ser vistos ao longo de um dia, mas para quem quiser permanecer, terá a oportunidade de curtir a cidade à noite e também aproveitar as outras atrações fora da cidade antiga. E não se esqueça, ao se inscrever, você receberá nossos próximos vídeos.